Olá, bom dia! Eu sou Ronaldo Trombini. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. A honestidade é uma atividade que quanto mais praticamos, muito mais necessitamos vivê-la. Esta frase é de um autor desconhecido. Estamos na quarta-feira, 11 de maio de 2022. São 131 dias no ano. A Lua está na fase crescente. Hoje é dia da integração do telégrafo, do melanoma, do reggae brasileiro, da fundação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Entre os aniversariantes, os famosos Bette Mendes, a atriz que está fazendo 73 anos. O jornalista Carlos Campbell, 79. O cantor Carlos Lyra, 89. O jornalista Carlos Tramontina, 66. E o magistrado Ricardo Lewandowski, 74 anos. Príncipe Charles lê discurso da rainha ao parlamento pela primeira vez. Rússia precisa vender petróleo e está ficando sem opções. Forças especiais da OTAN realizam exercícios e treinamento a 160 quilômetros da Ucrânia. Rússia pode conquistar objetivos nos próximos meses e deixar a Ucrânia sem acesso ao mar, segundo os Estados Unidos. Passageiros são presos por compartilharem fotos de acidente aéreo a bordo de um avião em Israel. Autoridades cubanas confirmam 42 mortos em explosão de hotel. Promotor que atuava contra o crime organizado e PCC é morto durante lua de mel na Colômbia. Brasileira é presa depois de furtar 250 mil euros em joias na Itália. Idosa separa a briga entre estudantes na Argentina com tapas e dando uma bronca. Polícia recaptura a maioria dos fugitivos após um motim numa prisão no Equador. Polícia detém 4 pessoas por pânico em assembleia estudantil na Bolívia que terminou com 4 mortos. Aqui no Brasil, Bolsonaro deve nomear 2 novos ministros para o STJ neste mês. Ministério da Infraestrutura mantém cronograma de leilão de Congonhas para 2022. Representantes do setor do aço pedem ao ministro Guedes que o governo não reduza imposto de importação. Presidente Bolsonaro troca o número 2 do Ministério da Saúde. Rodrigo Otávio Moreira da Cruz foi exonerado a pedido do cargo de secretário executivo. Para seu lugar foi nomeado Daniel Meireles Fernandes Pereira. E o presidente Bolsonaro também trocou o comando do Ministério das Minas e Energia. Bento Costa Lima Leite de Albuquerque foi exonerado a pedido e foi nomeado como titular da pasta Adolfo Saxida. Venezuelanos são maioria dos imigrantes aqui em Minas Gerais. Barco de 2 andares fica destruído depois do incêndio em Capitólio, aqui no sul de Minas. Teto de hospital desaba e idosa de 84 anos morre em Paraipaba, no Ceará. Jovem que estava em racha com carros de luxo em Goiânia, Goiás, tem morte cerebral declarada. Mulher de 40 anos morre após passar mal durante um treino numa academia em Paraíso do Tocantins. Alunos da rede pública de Santa Rita do Oeste, interior de São Paulo, representam o Brasil numa feira de ciências nos Estados Unidos. Escolas têm aulas suspensas em Salvador, na Bahia, depois da morte de 3 policiais. MEC cria grupo para formular políticas para alfabetização de surdos. Ministro da Educação diz que recuperação da aprendizagem é o principal desafio. Site reúne serviços da plataforma gov.com voltados a estudantes. Ministério da Saúde lança programa de qualidade na cardiologia no SUS. Entidades médicas esperam decisão da Anvisa sobre cigarro eletrônico. Brasil tem 20 casos suspeitos de hepatite aguda infantil. Pesquisadores da Fiocruz encontram nova linhagem do vírus da dengue no Brasil. Uma pesquisa diz que o número de brasileiros que se automedicam cresce e chega a 89%. Modalidade de telemedicina apresenta dados expressivos no Brasil. Covid-19. São Paulo tem 2 casos identificados da variante Omicron XQ.
A Organização Mundial de Saúde recomenda a 4ª dose da vacina anti-Covid somente para idosos e imunocomprometidos. Membros da OMS aprovam resolução contra a Rússia. Abertas as inscrições para a virada sustentável em São Paulo. E o céu ficou vermelho numa cidade da China e assustou moradores. Segundo o Departamento Meteorológico, se trata de uma refração causada pelas condições climáticas. E um redemoinho interrompeu uma partida de futebol no Peru. Esses redemoinhos de poeira são formados quando a temperatura do ar e do solo estão muito elevadas. Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o norte da Argentina. Internautas brasileiros relataram ter sentido pequenos tremores no país, inclusive na capital de São Paulo. Ibovespa perde fôlego e engata 4ª baixa consecutiva. Dólar também recua. Termina o prazo para quitar cota única do imposto de renda no débito. Correios tem arrecadação recorde com venda de veículos em desuso. Pagamentos com cartões de crédito crescem 42% no primeiro trimestre. Um balanço da Anfávia apontou que a produção de veículos subiu 0,4% no mês de abril. Ator Fábio Porchat anunciou que vai pagar a inscrição de 200 participantes no Enem de 2022. Enquanto a mãe de Felipe Neto recebe ameaças e ele fecha a conta no Twitter. 3 semanas após o retorno, Silvio Santos fica doente e cancela gravações no SBT. Mega Sena pode pagar 27 milhões nesta quarta-feira. E não é verdadeira a informação de que votos de Marine Le Pen e uma fraude de Macron foram descobertos na França. Na realidade, alguém pegou algum vídeo aleatório na internet e inventou uma historinha sem querer que acabou circulando em francês. A fonte é do boatos.org. E você sabe como os astronautas fazem xixi? Em 1961, Alan Shepard estava pronto para entrar na nave Mercury para fazer um teste que deveria durar 15 minutos. Mas ele estava com aquela roupa complicada e o voo estava atrasado. Alan avisou a torre de comando que tinha um problema. Ele estava apertado para fazer xixi e queria instruções dos chefes do projeto, que ficaram na maior dúvida. Já estavam atrasados e se Alan fosse tirar a roupa especial para fazer xixi, eles iam ter tantas horas de atraso acumulados que talvez fosse preciso até mesmo cancelar o teste. Por outro lado, fazer xixi naquelas calças cheias de fios poderia ser arriscado. O astronauta podia até levar um choque e ficaram naquele impasse, enquanto o aperto de Alan piorava cada vez mais. Por fim, deixaram o cara fazer ali mesmo nas calças. Não deu problema com a fiação e o teste foi realizado com sucesso. Mas a experiência cá entre nós foi um tanto incômoda, porque o xixi, ao invés de descer, subiu fazendo uma espécie de poça na base do pescoço do astronauta. A partir daí ficou estabelecido que todo tripulante deveria voar de fraldas. A fonte é do Guia dos Curiosos. Obrigado por apertar o play. Até o nosso próximo encontro. Uma ótima quarta-feira para você.